apresentando novamente o programa O Veredito, desta vez recebendo aqui dois ilustres advogados, jovens advogados, porém já fazendo história na cidade de Sorocaba, o Dr. Vinícius Machado, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, mas também atuando em diversas áreas do direito, o Dr. Felipe Rodrigues dos Santos, que também advogado que milita nas mais diversas áreas do direito, são jovens que vêm hoje aqui para enriquecer o nosso programa. Antes de iniciar propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui uma breve explanação acerca de uma pergunta que foi feita para um grande jurista no passado do direito positivo, o maior positivista que a história conheceu, que é Hans Kelsen. E a pergunta era: o que é justiça? E a resposta foi: quando Jesus de Nazaré, no julgamento perante o pretor romano, admitiu ser rei, disse ele: nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Ao que Pilatos perguntou: o que é a verdade? Cético, o romano, obviamente, não esperava a resposta a essa pergunta. E o santo também não a deu. Dar testemunho da verdade não era o essencial em sua missão como rei messiânico. Ele nascera para dar testemunho da justiça, aquela justiça que ele desejava concretizar no reino de Deus, e por essa justiça morreu na cruz. Dessa forma, emerge da pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Através do sangue do crucificado, uma outra questão, bem mais veemente, a eterna questão da humanidade: o que é justiça? Nenhuma outra questão foi tão passionalmente discutida. Por nenhuma outra foram derramadas tantas lágrimas amargas, tanto sangue precioso. Sobre nenhuma outra ainda as mentes mais ilustres, de Platão a Kant, meditaram tão profundamente. E, no entanto, ela continua até hoje sem resposta. Talvez por se tratar de umas destas questões para as quais vale o regnado saber de que o homem nunca encontrará uma resposta definitiva, deverá apenas tentar perguntar melhor. Pois bem, adentrando diretamente ao tema, eu indago ao Dr. Felipe Rodrigues. Dr. Felipe, ouve-se muito falar em delação premiada. É uma situação recorrente, quer seja na mídia escrita, na televisiva, na mídia falada, e o povo, às vezes, parte para determinadas premissas que não são verdadeiras. O senhor poderia dizer, assim, em breves palavras, né, já fazendo suas considerações finais, as suas considerações iniciais, desculpe-me, o que é delação premiada? Sim, é um prazer estar aqui na presença dos ilustres advogados, o Dr. Joel e o Dr. Vinícius, meu colega, e a todos que estão aí assistindo, eu quero cumprimentar. Primeiramente, a delação premiada é um instituto que veio com a Lei 12.850 de 2013 agora. É um instituto recente na legislação, né? Em si, a delação premiada, ela busca trazer para o delator benefícios. Quais são esses benefícios? A redução de pena parcial ou total, né? A extinção da punibilidade em si. Então, nós temos basicamente a homologação que é dada pelo magistrado. A princípio, quem oferece a delação premiada ou quem propõe é o advogado em conjunto com o promotor ou vice-versa, né? Mas não especificamente o delegado em si. Pode ser feita na produção do inquérito, naquele momento de investigação, mas a princípio quem propõe mesmo é o delegado, é o advogado com o promotor. Pois não, doutor. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa, doutor Vinícius? É um prazer estar aqui sendo entrevistado pelo colega, doutor Joel, advogado, que há um tempo foi presidente da 24ª subseção da OAB aqui em Sorocaba. O doutor Felipe,
que foi meu contemporâneo da época de graduação na Universidade de Sorocaba. Hoje em dia nós atuamos aqui como advogado militantes em Sorocaba, em todo o estado de São Paulo, né? E como muito bem explicado pelo Felipe no início, na abertura, o que se busca com a delação premiada? Que o delatante ele apresente as provas, não só as meras alegações, né? E com isso ele consiga talvez o perdão judicial final ou até a redução de 1/3, 2/3 da pena imposta. É um conceito que está sendo muito debatido ultimamente entre os juristas e a gente encontra posicionamentos a favor do Instituto, contra o Instituto, e a gente acha que no âmbito jurídico, a gente acha que a jurisprudência vai aprimorar esse instituto durante os próximos anos, como tudo no direito, né? Perfeito, doutor. Eu acrescentaria, né, que a delação premiada, ela vem caminhando através dos tempos, mas nunca utilizada como tem sido utilizada ultimamente, não é? Isso é uma realidade. Quem trouxe a delação premiada para o noticiário, quem trouxe a delação premiada para o mundo jurídico propriamente dito, porque começou a utilizar efetivamente, foi essas questões políticas que envolvem o nosso sistema aqui em Brasília, né? O nosso sistema político brasileiro. Essa foi justamente através do juiz Moro, né, com as prisões e concedendo pesadas penas às pessoas, fez com que alguns começassem a estudar profundamente e chegando à conclusão que através desse Instituto da Delação Premiada, que ela vem dos Estados Unidos, né, para incorporar o nosso sistema jurídico, é que a delação premiada ela se tornou assim conhecida do povo. Então as pessoas pensam, bom, delação premiada, quando se fala em prêmio, tem algum benefício, algum favor. O que será que eu ganho se eu delatar alguém? No caso especificamente que nós estamos debatendo, nós sabemos que a pessoa não ganha absolutamente nada, né? Não basta um do povo chegar e falar, olha, eu tenho algo para contar e tal, e gostaria de saber o que eu vou ganhar com isso, né? Como faziam nos antigos filmes de faroeste, né, do passado. A delação premiada, como nós sabemos, ela advém para participar dessa delação premiada que nós falamos hoje, que a imprensa fala hoje, o cidadão ele deve pertencer a uma organização criminosa que está sendo investigado, não é isso, doutor Felipe? Exato. E dentro dessa investigação, dentro desse procedimento, que ele pode pegar uma pesada pena, aí sim ele pode oferecer alguma coisa em troca desse benefício. Não é isso, doutor Felipe? Isso, correto, né? Antigamente nós tínhamos a Lei 9.034 de 95, que não trazia o conceito em si do que seria uma organização criminosa. Hoje, com a Lei 12.850 de 2013, tem todos os requisitos. E um dos requisitos para se integrar à organização criminosa é a participação mais de 4 pessoas, né? Exige uma estrutura adequada para poder se encaixar nessa legislação, né? Então, se você me perguntar se essa legislação ela é cabível para todos os crimes do Código Penal, eu diria que sim. Em alguns casos, sim. Na maioria dos casos, né, do Código Penal. Desde que preenchidos os requisitos, né, que você tem ali basicamente uma estrutura, né, e a legislação ela trata muito bem sobre esses requisitos, né, e o crime específico ali dessa legislação tem uma pena também, que é de 3 a 8 anos, né? É somada juntamente com os outros crimes previstos no Código Penal. E às vezes, nós assistimos muito, né, nos noticiários, o vazamento de informações. Isso é proibido, a própria lei, ela transcreve isso, que é proibido. As pessoas que eventualmente
divulgam sem o delator saber, estão cometendo crimes também. E eu acredito que o Dr. Vinícius tenha mais considerações acerca. A respeito do que o Dr. Felipe mencionou, eu acho importante salientar a questão da delação, a necessidade do delator apresentar provas, não meras alegações, porque um nome informado que você não tenha ligação com aqueles fatos delituosos pode manchar a reputação daquela pessoa por uma eternidade, talvez, porque a gente costuma mencionar que o castigo do criminoso é o processo, né? E para o inocente, como ele faz para provar a inocência dele depois que é mencionado o nome dele numa delação premiada, amplamente noticiado. É uma realidade, mas eu tenho observado os seguintes requisitos na delação premiada. Obrigatoriamente, a presença do advogado. Não basta o cidadão chegar lá e falar para a autoridade policial ou para o membro do Ministério Público de que ele quer ser um delator para se beneficiar, né, da lei. Ele tem que estar acompanhado de um advogado, junto a um delegado de polícia, que depois irão até o Ministério Público. É isso, doutores? Sim. E uma vez chegado até o Ministério Público, é composta aquela situação, é dito o que será delatado, será avaliado pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia, se aquilo não coincide com as provas que eles já têm, porque se eles tiverem todas as provas que o delator vai apresentar, não vai adiantar absolutamente nada, então com certeza será deixado de lado. Ele tem que trazer requisitos novos. Então, quando eles chegam a um consenso, a delação é essa, eu vou apresentar essas provas, e apresenta as provas e diz a que veio, aí o promotor, o delegado e o advogado, né, eles formam um documento e submetem ao juiz que irá homologar. Feita a homologação, né, aí que passa a ter uma certa validade. Por isso que às vezes as pessoas falam, o cara está caluniando alguém, mesmo os políticos, essas pessoas que estão envolvidas por aí, quando fala que não é verdade, né, que aquele fato ali o cidadão está falando apenas para se safar e tal, nós chegamos à conclusão que não é uma realidade, porque se já está homologada pelo juiz, porque o juiz não participa da negociação nenhuma, ele fica naquela sua situação de expectativa, de aguardar, né, o desfecho daquele acordo que está sendo formulado. Feito aquele acordo e assinado pelas partes e levado perante a autoridade judiciária, que é o juiz de direito, e uma vez homologada, tenham certeza vocês que existem sim provas que não são meras palavras como colocam por aí. O cidadão investigado, ele tem sim alguma coisa contra ele, palpável, que nós juristas, né, nós falamos que se trata de uma prova concreta. Bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco e nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos dar prosseguimento a esse tão candente debate que a sociedade sequiosa por saber o que está ocorrendo nos bastidores dessa delação premiada. Nos aguardem, não saia daí. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema, ouça! Hoje nós recebemos com muita satisfação aqui dois jovens advogados que, como foi dito inicialmente no primeiro bloco, já fazem história no meio jurídico aqui de Sorocaba, o Dr. Felipe, Dr. Vinícius, jovens advogados, porém combativos, né, combatentes, destemidos, estudiosos, né, e é justamente por isso que eles estão aqui juntamente conosco, falando sobre um tema tão importante que é a delação premiada.
Então, doutor Vinícius, eu gostaria de ouvir do senhor sobre o advogado na delação premiada. O que o senhor teria a acrescentar? Perfeitamente, Joel. A delação premiada ela não pode ocorrer sem a presença do advogado, cuidando dos interesses principal ali, no caso, do cliente dele, né? Um estágio inicial dela é com o delegado, o advogado, o cliente, o réu, o investigado e o Ministério Público. Após o acerto dos termos, é levado para uma homologação desse acordo, entre aspas, da delação premiada, para o judiciário analisar a viabilidade daquilo dentro do processo, se aquilo é algo a acrescentar nas investigações, aonde que vai levar aquelas delações, né? Bom, muito bem. Doutor Felipe, na sua concepção, no seu entendimento, a delação premiada, o senhor entende que é um instituto justo? Olha, para nós, advogados, não é um instituto justo, né? Para quem se lembra, eu acredito, da época da ditadura, né? De 1964, todos sabiam que as pessoas que eram capturadas naquele tempo não delatavam porque queria, né? Eles delatavam porque eram obrigados, né? Hoje acontece a mesma coisa. O sujeito primeiro ele é preso para depois delatar. Por que ele faz esse tipo de delação? Porque ele acaba vendo que o sistema penitenciário é falido. É um sistema que acaba mostrando para aquela pessoa que tem uma condição econômica boa, acaba mostrando a realidade. O cara vai tomar banho gelado, né? É um tratamento totalmente incoerente, né? Com aquilo que ele vem vivendo ao longo do tempo, com o dinheiro, né? Muitas das vezes, da corrupção. Pois não, doutor. É o seguinte, nós não podemos esquecer, creio eu, né? Que nós vivemos num Estado democrático de direito. E em se tratando de um Estado democrático de direito, todos nós nos subornamos, né, nós estamos subordinados às leis, né? Então nós não somos assim como em uma nação que tem um rei, que o cara é súdito do rei, o cidadão é súdito do rei. No Estado democrático de direito nós somos súditos da lei, né? E a legislação da delação premiada, que eu tive assim a oportunidade de fazer uma pesquisa, de estudar, de ir atrás dessa situação, eu também comungo da sua mesma ideia. Lá nos idos de 64 até 84, 85, quando acabou a ditadura, então havia esse problema do cara, ele delatava, o prêmio que ele tinha, que ele recebia, é que ele parava de apanhar, né? Estava ali no pau de arara, levando bordoada por tudo quanto é lado, alguns inclusive morrendo, né? Isso aconteceu com muitos dos advogados. Hoje, no Estado Democrático de Direito, nós temos uma Constituição que privilegia a liberdade. Isto é uma realidade, não é, doutor Vinícius? Privilegia a liberdade. A prisão é a exceção, mas em se tratando de crimes, né, do colarinho branco, que envolve pessoas de alto conhecimento, de alto poder econômico, né? Então, cria-se essa lei da delação premiada, já existente nos Estados Unidos e em outros países mais avançados, para que aqueles que têm um poder aquisitivo grande, ele possa chegar e negociar. Mas vai negociar o quê? Né? Ele vai negociar a sua liberdade recebendo uma pena reduzida, não é verdade? Então, doutor Vinícius, eu gostaria que o senhor nos dissesse aqui, a respeito dessa situação, se o cidadão, quando ele se encontra preso, encarcerado, tomando banho frio, utilizando sanitários no meio de 20, 30 pessoas ali e tal, né, que toda a sua dignidade acaba indo embora. Isso não seria também uma espécie de tortura? E a tortura, por seu lado, não é algo combatido na nossa Constituição? Por isso que eu pergunto, é justo o Instituto da Delação Premiada? Olha, Joel, pós-ditadura tivemos em 88 a Constituição, né? E na Constituição foi dado o direito a todos
os cidadãos brasileiros a ter o direito ao contraditório. Quando você estimula o réu, o investigado, a delatar, a se beneficiar daquela conduta que ele teve contrária à lei, você desprestigia outros cidadãos que também infringiram a lei, mas não tiveram oportunidade de participar de uma delação premiada. Talvez alguns por causa do tipo de crime, o tipo de delito, que não se enquadra, talvez outros por causa da defesa, da tese de defesa, mas, sem dúvida, o sistema prisional brasileiro é falido, né? Mas veja bem, nós não podemos deixar aqui passar em brancas nuvens nessa questão da delação premiada, dessa legislação específica que o doutor, que o doutor acabou de dizer agora há pouco, doutor Felipe, né, que existem alguns requisitos que a lei determina, né? Um desses requisitos é que exista uma organização criminosa. Essa organização criminosa ela pode ser nacional ou transnacional, quer dizer, que ela vai existir além das fronteiras do país, não é, doutor Felipe? Sim, sim. E que essa entidade, esse grupo tem que ter de 4 pessoas ou mais, não é isso? Sim. E uma vez a existência desse grupo, que são unidos para cometimento de crimes, então, em função disso daí, é nessas hipóteses que ele pode participar de uma delação premiada. Não é isso, doutor? Correto. Então, o cidadão que ele se encontra sozinho, respondendo por um delito, ele não pode participar de uma delação premiada. Não. Ele tem que estar dentro daquele rol de uma quadrilha, né? Por isso que coloca 4 ou mais. Ou mais, exato. Né? Porque se não cair na lei da organização criminosa, cairá automaticamente também no 288, né, do Código Penal, que define lá o que é uma organização. Não é tido mais como quadrilha, né? O STF já decidiu sobre isso, não é tido mais como essa nomenclatura de quadrilha, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que esta legislação da delação premiada e da organização criminosa, ela, no Brasil, muito difícil de dar certo, porque nós temos aqui um sistema civil law, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um sistema emprestado do common law, como é aplicado lá nos Estados Unidos. E como eu fico me perguntando como que uma legislação como esta, da barganha, plea bargain, né? Eu fico me perguntando como esta legislação vai dar certo num sistema que prioriza a legislação em si. Eu fico me perguntando. Não, doutor Felipe, muito bem colocada essa situação que o senhor coloca agora para todos nós a respeito dessa situação da delação premiada, né? Que dentro dessas características. Porque para o brasileiro comum, para o cidadão comum, e é a ele que nós nos dirigimos, ao cidadão comum, né? Aos cidadãos comuns, né? Que nós nos dirigimos, e como o senhor disse, civil law. O que é civil law? Civil law é a legislação que deriva do sistema romano-germânico. Não é essa a realidade? Enquanto o common law é aquele que deriva do sistema anglo-saxão que é utilizado nos Estados Unidos. Tá certo? Então, essa é a situação que é posta aqui. Pois bem, dentro desses conceitos que nós estamos aqui discutindo, doutor Vinícius, eu gostaria de ouvir do senhor mais alguma coisa relativa à delação premiada, né? Principalmente se a delação premiada ela é um instituto justo, né? E se é justo o cidadão fazer acordo, né, de delação premiada estando preso. O que o senhor acha disso? Ele deveria estar preso, ele pode estar preso ou ele deveria estar em liberdade para que ele pudesse negociar? Olha, já eu vejo como a possibilidade de ser posto em liberdade após a delação como, propriamente dito, uma barganha.
Porque o que o cara quer ali, o investigado ele quer é não ser condenado, é não ser privado da sua liberdade, do convívio dos seus, né? Então, é um atrativo a mais, sem dúvida. Como muito bem explicado pelos colegas, nem todos os delitos são passíveis de aplicação da delação premiada. Mas, como a gente está vendo, trazendo para o nosso cotidiano, nós temos os crimes econômicos, né? Grandes desvios de dinheiro sendo noticiado no Brasil. Então, talvez pela delação, o judiciário tenha conseguido aplicar a lei àqueles peixes grandes, né? Pois não. Como nós estamos chegando ao final, doutor, eu vou dar 1 minuto para o senhor fazer as suas considerações finais e dizer mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, porque é uma legislação tão grande que se a gente fosse discutir, nós ficaríamos aqui a noite toda. Sim, exatamente. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer aqui ao programa ITV, né? E agradecer ao Dr. Joel, ao Dr. Vinícius, e dizer que o Brasil ainda tem muito que mudar. Eu acredito que essa legislação é uma legislação que não vai durar muito, né? Porque tem muita deficiência em relação aos próprios princípios constitucionais e processuais penais. É nesse sentido que eu vejo a legislação em si da organização criminosa, né? Gostaria aqui de encerrar. Muito obrigado. Doutor Vinícius, o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais e também dizer alguma coisa caso queira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Joel, que antes foi um ídolo, um exemplo de carreira como advogado, e nós, como jovens advogados, também temos que seguir os bons exemplos. A atuação do doutor é sempre combativa, isso é o melhor legado que o senhor pode deixar para nós aqui. E eu acredito que a delação premiada, ela vai ser, no Brasil, como ela veio dos anos 90 para cá, ela vai ser aprimorada ainda através de jurisprudência, quando esses acordos, agora no caso da Lava Jato, chegar até o STF, isso vai ser amplamente debatido e vai formar alguns posicionamentos que a gente vai seguir como norte para os próximos casos. Bom, muito bem colocado, é um tema realmente extremamente difícil, é um tema candente, é uma situação nova, né? Inclusive para os juristas, não existe uma jurisprudência formada ainda especificamente a respeito do tema. Muito nós teríamos aqui o que dizer, o que falar a respeito desse instituto que é da delação premiada. Entretanto, como em face do nosso tempo, que não é muito grande, eu agradeço o doutor Felipe, agradeço o doutor Vinícius, o fato dos senhores terem vindo aqui colaborar conosco nesta edição desse programa O Veredito, né? E agradeço em especial o caro telespectador que nos assistem e nos deixam muito felizes, porém eu vou deixar aqui mais uma vez o nosso bordão. Quem dirá ao final, quem dará o veredito é você, meu caro telespectador, a quem eu agradeço. Muito obrigado.